Eu já estou com o Dr. Rodrigo Zilioto, médico geriatra. Mas hoje eu estou aqui por devido a um aparelho, gente, que está dando o que falar, né? Um aparelho novo, deixa eu ver aqui o nome desse aparelho. Bioimpedância, é isso? Bioimpedância. Isso. Gente, é um aparelho assim, bem diferente. Eu nunca tinha ouvido falar. Agora o Dr. Rodrigo Zilioto vai falar um pouquinho o que é esse aparelho, para que serve, né? Qual a utilidade dele, o que pode ajudar você e tudo mais. Eu fiquei bastante interessada quando soube. Tudo bem? Tudo jóia, Tamires? Tudo bem, todo mundo de casa? É um prazer estar aqui novamente, tá? Na verdade é assim, ó. A bioimpedância, ele é um aparelho que ele vai medir a tua composição corporal. Então nós vamos conseguir, através dele, ele vai passar uma onda. Você já deve ter visto o aparelho. Sim. Você vai pegar as duas mãos nos eletrodos e o pé também vai ficar. Ele vai passar uma onda bem sutil por dentro do teu corpo todo e vai fazer uma leitura sobre o seu corpo, entendeu? Ele vai ler e vai poder te passar o quanto você tem de gordura, de massa gorda, né? O quanto você tem de músculo, que é a massa magra. Como é que estão os minerais, entre eles os minerais ósseos. A gente vai conseguir descobrir até esse tipo de aparelho, ele que nós temos aqui, que é a Embody 720, hoje é o que tem de leitor mais moderno que existe. Acho que no Paraná acho que tem 3 ou 4 só, se eu não me engano, desse tipo de máquina. Ela consegue pegar também o tipo de gordura visceral. Então a gente consegue saber o quanto tem de gordura e aonde está essa gordura. A gente consegue também, então se estiver dentro do fígado, que é muito perigoso, a gordura agora, é o mais perigoso. A gordura visceral, que a gente chama, que quer dizer o quê? Dentro das vísceras, ela influi muito em qualidade de vida, influi muito no risco de ter um infarto, no risco de ter um derrame, de todas as complicações e decorrentes a isso, uma cadeira de roda, uma cama e tudo mais. E a gente consegue pegar isso precocemente. Então, antes que a pessoa tenha esses problemas, a gente consegue descobrir e mudar a qualidade de vida. Além disso, nós conseguimos saber se tem quanto está de composição de água corporal, aonde está essa água, se ele está demasiado ou não. Se está retendo líquido ou não? Se está retendo líquido ou não. A gente consegue descobrir a taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? O quanto de caloria, o quanto o teu corpo tem que ingerir para manter aquilo. Então pensa bem, se você tem, vamos dizer que você tem lá, eu tenho que perder quantos quilos, né? Assim todo mundo fica. E a gente é um pouco contra isso, eu tenho que perder tantos quilos. Não, nós temos que ver o teu corpo, aí ele vai nos passar. Olha, você está lá com uma massa gorda, muito e pouco músculo. Você não tem que emagrecer. Se você só emagrecer, você pode perder músculo. Então, o que nós temos que fazer? E ele nos dá essa medida. O quanto você tem que perder de gordura e o quanto você tem que perder de músculo. E nos passa o quanto você tem que comer para aquilo, para poder manter. Então, a gente pega uma pessoa, ela tem que comer 1.500 calorias, por exemplo, para poder para manter esse corpo. Se eu preciso diminuir o peso, nós temos que diminuir isso. Ou colocar exercícios físicos, algumas coisas que queimem caloria para poder fazer a balança. Diminuir o tanto que come. Ah, não, eu faço a bioimpedância, ela me mostra que eu tô com pouca gordura, eu tô com pouco músculo, então nós temos que melhorar. Eu passo uma alimentação e oriento sobre o que comer para melhorar esse peso. Então hoje é uma ferramenta de última geração para a gente conseguir tratar antes de ficar doente. Esse é a grande sacada, entendeu? A bioimpedância, por exemplo, é para todas as pessoas, de que idade a que idade, porque a gente vai adquirindo a idade, né? Não é que a gente vai adquirindo, né? A idade vai chegando. É coisa que a gente não gostaria que chegasse, que estacionasse, né? Mas nós vamos perdendo a musculatura, não é isso? Então, daí, por isso o exame vem para esse aparelho, vê tudo direitinho e daí vai fazer o que é necessário, o que está em falta. Na verdade, quando a gente fala que a gente não quer, o paciente chega e fala, doutor, você não queira ficar velho. Eu falei, eu quero, né? Todo mundo tem que querer ficar velho. Claro, isso é uma graça, né? Eu quero sim, nossa senhora. Eu tenho meu avô,
que vai fazer 91 esse ano, minhas avós com 83, 82, estão tudo muito bem. Você vai longe também. Se Deus te ouça, se Deus quiser. Tento me cuidar muito para isso. Mas é assim, ó, quando a gente fala de qual idade, ela tem várias finalidades, a máquina. Tá? Ela não é só para pensar em perder peso ou para ganhar músculo, nós temos várias finalidades para isso. Então tem desde criança que não está ganhando muito peso, desde criança que não está crescendo. Esse aparelho é meu e da minha cunhada, da Carolina, que é endócrino. Sim. E ela também, ela usa muito para crianças, entendeu? Eu acho que acima de 5 anos, 6 anos, eu não tenho muita certeza porque não é muito a minha área, mas, mas ela tem já um gráfico específico para a criança, diferente do adulto. Então ela já pega desde criança ao adulto. Isso é muito interessante para diabético, porque quem tem o diabético que tem uma gordura maior do que o normal, a insulina dele não responde igual. Existe uma resistência insulínica. Então, se a gente não cuidar dessa gordurinha ou dessa perda muscular que está acontecendo, ele não vai conseguir fazer com que a insulina haja corretamente quando você come alguma coisa que aumenta a glicemia. Quando você pensa em um idoso, por exemplo, a gente vai envelhecendo e nós vamos perdendo músculo, né? Já viu aquela brincadeira que diz que quando a gente é jovem dá tchau assim e depois dá tchau assim, né? Que balança. Mas isso tem a ver justamente com essa perda de massa muscular. Eu tenho muito idoso que chega no meu consultório e vem falando, doutor, porque eu tô com fraqueza nas pernas. E eu quero uma vitamina para minhas pernas. E existe algumas vitaminas para melhorar os nervos, para melhorar a função neurológica ali. Então, assim, tem bastante coisa que a gente pode fazer, mas a maioria é perda de massa muscular. Quando a gente vai envelhecendo, nós vamos diminuindo essa massa muscular e, consequentemente, também diminui a força das pernas. Então, a gente consegue, através da bioimpedância, conseguir mensurar e ver o quanto que está. E ela, inclusive, ela dá também em qual membro tá. Porque o que acontece? Acontece muita gente falando assim, eu tenho uma lesão no joelho, eu estou com uma dor no joelho, eu começo a jogar e descarregar meu peso todo no outro. E a gente começa a forçar mais uma perna do que a outra. E ela pega, muita gente começa a aumentar muito a musculatura de uma perna e a outra vai ficando para trás. Então a gente consegue com isso ajudar através de suplementos, porque existe alguns suplementos que a gente consegue dar para que a pessoa melhore conforme a composição vai pedindo. Se é músculo, a gente dá um tipo de suplemento. Se não é músculo, ela precisa... Porque tem pessoas que precisam melhorar a gordura. Verdade. E a gente precisa dar outros tipos de suplemento. Então, conforme o que a máquina vai nos indicar, a gente vai entrar com tratamento específico para aquilo. Até para perda de minerais, tudo a gente consegue. Porque a bioimpedância, pelo que o doutor está falando aqui, é uma leitura corporal. Isso, inclusive... Faz um relatório do seu corpo. É isso aí. Inclusive, ele chama de avaliação corporal por bioimpedância. Entendeu? Então, ele vai conseguir fazer uma leitura. Isso é muito legal, o pessoal que vai para academia. Entendeu? A gente está até fazendo uma parceria nas academias. Ótimo, isso é muito bom. Para que eles consigam ter uma avaliação melhor. Entendeu? Porque pra gente fazer exercício, não é tão simples assim. Eu recebo muita gente que vem no consultório, doutor, eu quero fazer exercício. Tudo bem, mas o que você precisa? Você precisa ganhar massa? Você precisa perder massa gorda, que é gordura? Ou para que você quer? Tá entendendo? Tem um profissional te orientando? Não tem. Então você tem que ter um profissional te orientando, você tem que ter alguém capacitado para te ajudar. Mas antes disso, nós temos que fazer essa leitura para saber o que realmente você precisa melhorar. O que você está precisando melhorar? Aí nós vamos passar uma cartinha, passar para ele. Conforme o caso, tem que ver a avaliação cardiológica. Aí nós vamos estudar, cada caso é um caso. Gente, achei o máximo, isso, sério mesmo. Já fui convocada para fazer o exame. Isso, eu vou fazer. Eu vou fazer, a sua secretária me fez o convite, vou fazer. Isso é muito bom a gente fazer, né? Porque como eu já fui bem gordinha, depois emagreci, depois engordei um pouquinho de novo. Então tem isso. E a idade vai chegando e a gordura, principalmente aquelas gordurinhas localizadas, né? Que isso aí incomoda. Na verdade, assim, esteticamente não é bonito. Mas a pior gordura pra gente pensar em saúde é a barriguinha.
Demora tanto chope para ganhar a barriga e depois tem que perder, né? Não é assim? Mas na verdade é bem por aí. Essa barriguinha, a gordura da barriguinha é a gordura mais perigosa. É ela que aumenta muito o risco de ter uma doença cardiovascular. É isso aí. Bom, já que nós estamos falando, né, do aparelho, vamos falar também um pouquinho a respeito, depois se você quiser concluir algo mais do aparelho, você pode colocar junto também, porque muitos idosos não gostam de fazer exercício, eles gostam de ficar em casa, comer e dormir, daí levanta e fica por ali, daí come, vai dormir de novo, né? Então, o que você recomenda aí para os nossos vozinhos? O que eu recomendo é não ficar parado, né? Aí a gente vai se mexer, é isso mesmo. Quanto maior, se tem uma coisa que o pessoal fala assim, o que eu faço, doutor, para não envelhecer? Ou para envelhecer bem? Não aposenta. Primeira coisa, não para. Quando a gente fala não aposenta, não é que não é para parar de trabalhar. Todos nós esperamos esse momento, né? Da gente poder tirar o pé, diminuir, poder parar. Quando eu falo não aposenta, quando eu falo não para, não para. Não vai para ficar sentado numa cadeira assistindo televisão o dia inteiro. Não fica sem fazer alguma atividade. Todos nós temos que ter uma utilidade, todos nós temos que ter uma atividade. E falando em atividade física, primeiro nós temos que ver o perfil do idoso. Tá? Todos têm que fazer. Mas nós temos que ver o perfil do idoso. Ele é um perfil que tem muita massa gorda ou que tem uma perda de massa muscular, porque às vezes a gente olha o magrinho e acha que ele está bem. Às vezes o magrinho está pior que o gordinho. Porque ele tem sarcopenia, que é perda de massa muscular, e ainda tem gordura intraabdominal. Esse está com um risco muito grande. E às vezes aquele que está um pouquinho cheinho, nem sempre. Às vezes ele tem uma massa muscular um pouquinho maior. Então, por isso que aquela história do IMC, que a gente fala do índice de massa corporal, ele engana muito. Principalmente no idoso. Porque a gente olha um IMC alto, você fala, ele está gordo. Só que muitas vezes ele tem uma massa muscular melhor. E a gente olha um IMC bom e fala, esse está tranquilo, vai ver, ele está cheio de gordura abdominal. Então a gente vai estudar para cada perfil de paciente, independente da idade, o melhor tipo de exercício. Agora, tem que fazer exercício? Todo mundo. Qual o melhor exercício pro idoso? Academia. Por incrível que pareça. Eu brinco que às vezes eu falo que a gente vai na academia de enxerido. Mas o idoso é muito interessante fazer um exercício, alguma coisa muscular. Por quê? Com a idade, a gente vai perdendo, né? Como a gente comentou, vai perdendo musculatura, isso é a sarcopenia. E a gente não pode, eu não estou dizendo que é para ficar forte, é para não deixar perder. Tem que fazer a caminhada? Tem. Caminhada é muito importante, o aeróbico é muito importante, mas para a questão cardiovascular, para a gente pensar em melhorar a circulação, melhorar o funcionamento do coração, do pulmão. Mas a gente não pode esquecer, e não precisa muito, 2 vezes por semana, fazendo um exercício anaeróbico, algum exercício de força, ou até mesmo naquelas vezes na academia da terceira idade, aquelas academias que tem nas praças. O que você acha dessas academias? Você acha? Só que também deveria ter alguém, né? Um instrutor. Aí você falou tudo. Porque assim, o grande problema é que a gente não pode colocá-los lá na praça e falar, se vire. Faça o que você quiser. Esse do é o jeito que problema. quiser. Eu passei esses dias do lado do bosque, eu vi uma senhorinha fazendo que ela terá mais problemas do que se ela não estivesse fazendo nada. Mas justamente por falta de orientação, né? Esse é eu acho que todos nós devíamos procurar, é uma orientação. O legal, o que pode ser feito? A gente esperar tudo, a gente fica, porque a prefeitura colocou e teria que pôr alguém. Poxa, ficar esperando tudo de mão beijada, eu não concordo muito. O que eu acho que a gente podia fazer? Pega no teu bairro, junta ali algumas pessoas e chega num professor de educação física ou num fisioterapeuta e fala, você não consegue dar uma aula para nós 2 vezes por semana? 1 horinha, 2 vezes por semana, faz um grupo de 20 pessoas, vai sair uma mixaria para cada um, vai lá fazer. Tem casos que só aquele exercício não resolve, tá? Quem tem uma perda muscular muito grande, ou quem tem já uma hipertrofia muscular e quer manter, você precisa de peso, você precisa ter resistência. O exercício tem que ter uma resistência, então teria que ter um peso. Então depende muito de caso para caso, mas todos nós temos que exercitar. Também acho, concordo. É isso mesmo. E a alimentação também. E a alimentação não adianta cuidar do exercício físico se não fizer uma alimentação decente, não comer verduras, legumes e frutas. Isso é fundamental. Quando a gente pensa em verduras e legumes, nós estamos falando em fibra.
Tá? E a fibra ela é importantíssima para o funcionamento intestinal. E quando a gente fala em funcionamento intestinal para pensar em envelhecimento, é fundamental. Por quê? Porque através de você ter um bom funcionamento intestinal é que você consegue pegar vários nutrientes e colocar para tua. Se você não tiver uma flora intestinal bem regulada, um intestino bem regulado, você acaba não absorvendo muito bem alguns nutrientes e com isso vai faltar no futuro. Quando a gente pensa, só que assim, uma coisa que a gente fala assim, às vezes, só fruta, verdura, legumes, coisas assim. Nós não podemos esquecer que idoso precisa de proteína. Proteína é um formador de músculo. Por isso que eu sou um pouco contra, sabe, essas dietas que acabam... Não come carboidrato mais. Fica uma semana sem comer arroz, sem comer nada. Ou tira toda a proteína. Ou tira toda a proteína. Eu sou totalmente contra isso. Queijos, iogurtes, essas coisas tem que ter. A própria carne, entendeu? Carne vermelha. Isso, tem pessoa que fala assim. Nós temos que para cada caso é um caso. Nós temos um idoso ou um jovem que tem já bastante gordura no fígado. Nós vamos procurar um tipo de proteína para ele que não tenha muita quantidade de gordura. Igual se existe quem não gosta de carne, porque idoso vai diminuindo, tá? A gente vai passando com a idade, tem pessoas que vão diminuindo aquela vontade de comer carne. Existe alguns casos que a gente tem que suplementar. Existem alguns suplementos que são para melhorar a proteína, que tem um alto valor proteico, com isso vai melhorar a formação muscular. Só que não adianta ficar esperando só que o nutriente vai fazer. Tem que tomar. Tem que ter estímulo. Qual é o estímulo? Exercício físico. Não adianta nada. Bom, vou te deixar à vontade, deixa o recado pro pessoal. Foi muito bom conversar contigo de novo. Eu gosto muito de conversar contigo. Você já faz parte do programa Nossa Casa há tanto tempo, né? Já faz uns anos, uns 4, 5 anos, ele já faz parte do programa Nossa Casa. E sempre que nós precisamos, nós viemos à tua procura. Agora deixa o recado aí pro pessoal de casa, principalmente aí para os nossos idosos, né? Para o nosso vozinho, para a vozinha. Você concorda com a melhor idade? Olha, eu acho que a melhor idade é que a gente está. Eu sou muito de... Também acho. Eu acho que a melhor... Tá vivendo. Eu acho. A melhor idade é que a gente vive hoje. Não adianta a gente ficar pensando no que passou, ou se lamentando o que tem agora, ou pensando, porque como que vai ser lá na frente? O que a gente tem que viver é o hoje. O que eu perdi. O que a gente tem que viver é o hoje. Só que a gente não pode esquecer que o que a gente fez até hoje, o que a gente faz hoje é uma poupança que nós estamos fazendo para o nosso futuro, tá? Tem pacientes que perguntam assim, doutor, mas com que idade que eu tenho que procurar um geriatra? Olha, o quanto antes se puder procurar, melhor vai ser. Eu sempre digo que a partir dos 40 é uma idade legal, porque a hora que a gente começa, a gente vai tendo uma crescente até os 30, 30 e poucos, né? E depois a gente estabiliza e começa a cair. Nosso corpo começa a ficar... Por isso o pessoal fala, né? Depois que casou, engordou, né? Não tem essa história? Mas é que a gente não casa. Dificilmente a gente casa com 16, 17 anos hoje em dia. Hoje em dia a gente casa com 30, 30 e pouco. A idade mesmo é a hora que a gente vai perdendo massa muscular, ganhando gordura. Então, eu acho interessante a gente começar a cuidar antes. A gente começar a tratar, a se cuidar antes de envelhecer. Não deixar o problema se instalar. É isso aí. Eu uso sempre o exemplo da nossa casa. Se você não cuidar da tua casa direto, fazendo manutenção, tem um vazamento numa parede. Se eu não cuidar daquele vazamento, aquela parede um dia vai cair. Não adianta eu passar só uma tinta nela, ficou bonitinha, mas o vazamento continua. Uma hora ela vai cair. Nós somos a mesma coisa. Nós temos que tentar cuidar preventivamente. Essa é a grande... Sai muito mais barato e muito mais benéfico para o paciente. É isso que ele tem que se cuidar. Mas eu que agradeço você, Tata, mesmo por esse espaço aqui. Para mim é sempre um prazer. Sempre que você precisar, estarei aqui pronto a servir. Eu que agradeço. Manda um abraço pro pessoal de Xambria, por favor, porque não tem uma semana que não ligo. Quando eu conversar com o Dr. Zilioto, pede para ele mandar um abraço pra gente. Eu não preciso nem falar o carinho que eu tenho por Xambria, sabe? Eu hoje não moro em Xambria por questões profissionais, né? A gente acaba não tendo muito tempo, tem um amor muito grande. Mas eu amo. Meus pais moram lá até hoje, né? Eu quando eu fui prefeito lá, eu fui prefeito não foi para ser político, né? Muita gente pergunta assim, mas por que você largou a política? Não, eu não larguei a política, eu não entrei para ser político, eu entrei porque eu gosto muito daquela cidade, eu amo aquele lugar, foi ali que eu cresci.
né? Foi ali que eu convivi com todo mundo ali. Eu não tive eleitores, eu não tenho pacientes, eu tenho meus amigos que moram lá. E da mesma forma eu sinto aqui em Umuarama, sabe? Meus avós sempre foram daqui, eu vivi aqui, eu estudei aqui, e eu me sinto muito bem na nossa região. Eu a vida inteira, quando eu estudei fora, Tamiris, eu estudei para voltar para cá, sinceramente. Como muitos. Eu estudei e isso é muito legal. Para Umuarama, o que está acontecendo hoje, dos médicos que residiam aqui, foram estudar e voltaram como médico, né? Antes estudantes e voltaram como médico, isso aqui é muito bom, porque você cria raiz, você cria amor na tua cidade. Eu acho muito interessante isso, a gente poder voltar e poder conviver. Hoje eu estava brincando esses dias, que eu estava num aniversário de um filho de um médico amigo nosso, e a hora que eu olhei, era a mesma turma que eu conheci quando eu era piá, guri aqui. E eu comentei com eles justamente, eu falei, olha que engraçado, como é que a vida vai dando voltas. Porque a gente se encontrava nas festas de molecada, depois formatura, depois casamento, e agora é o aniversário de filho. Faz parte. Mas um beijo para todo mundo de Xambrê, de toda a região, que confie no meu trabalho, e é muito prazer, eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu amo muito o que eu faço, amo muito a medicina e principalmente o envelhecimento. É muito gratificante você fazer isso. Que Deus te abençoe grandemente, sucesso sempre. A qualquer momento nós podemos te procurar novamente. Será um prazer sempre.